Alô Manaus, boa tarde Amazonas, agora 11 horas e 53 minutos na cidade de Manaus. Você que acompanhava aí o Exija Seus Direitos, agora já fica aqui na nossa companhia Socorro Sampaio. É o programa da nossa gente, já pedindo licença para fazer parte da sua família, para entrar na sua casa. Olha, a gente que veio aí de um final de semana, não é? Veio também de um feriado, quer dizer, tudo prolongado. Mas hoje está com uma carinha ainda de segunda-feira. Tem muita gente que está dizendo que está com cara de domingo ainda. Mas a gente já começa com força total. E é claro, falando, não é, desse ato de amor que levou tantas pessoas aos cemitérios de Manaus. 6 cemitérios, mais de 500 mil pessoas aí visitaram os cemitérios. E é claro que foi um ato de religiosidade, não é? Fazer limpeza, mas também lembrar dos bons momentos, as pessoas que já partiram para o andar de cima, mas que estão eternizadas aqui, ó, nos nossos corações. Então, é bacana saber que essas pessoas, com ou sem, porque muita gente não foi, mas está aqui dentro, né, do coração de tantas e tantas pessoas que neste momento nos acompanham. Então a gente fica feliz de saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. A gente começa hoje o Câmera 13 já mostrando a comunidade do Parque das Garças, eles que estão solicitando do poder público infraestrutura para o local. O repórter Gerson Guerra tem mais informações sobre os problemas que estão sendo vivenciados pelos moradores lá do Parque das Garças. A reportagem do Câmera 13 está aqui na comunidade Parque das Garças, que é a área do Novo Aleixo. Aqui é uma área considerada já central, né? Porque para cá fica a Cidade Nova, aqui para o outro lado fica o bairro do Coroado, o bairro do Aleixo, e lá aqui a coisa de 500 metros passa a principal avenida, que é a Avenida João Câmara, que é a que corta da Cidade Nova até o bairro do Coroado e também Ouro Verde. Aqui a reportagem do Câmera 13 já veio várias vezes em várias ruas, né, para fazer apelo às autoridades. E a pergunta aqui dos moradores é essa: até quando ou quando as autoridades vão dar, né, vão olhar por essa comunidade? O Augusto é um dos moradores aqui, né, Augusto? Aqui há quanto tempo você mora? Aqui só 5 anos que eu tenho. 5 anos. 5 anos. É. E a gente aqui que mora mais de 20 anos aqui. E a gente faz um apelo aí ao prefeito para vir tomar um café aqui com a gente, para ele ver com os próprios olhos dele a situação nossa que estamos aí nessa rua. Pois é, você falava ainda há pouco pra gente que às vezes o carro do lixo se nega a transitar por aqui, a recolher o lixo. Inclusive nós estamos vendo muito lixo ali. É, devido ao tráfico, né? Aqui que não tem como trafegar aqui nessa rua. Só é buraco. Tem, mas aí eles colocam dificuldade. Com certeza, né? E é um medo de não vier aqui com nós aqui. Rodrigo, o bairro aqui, a comunidade tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos aqui que a gente está nessa luta aí com essa rua. A gente, quando isso aqui chove, vira um lamaçal isso aqui. Não tem nem como transitar aqui. Criança aqui não pode nem brincar, tem que brincar dentro de casa. Não tem nem condição de sair nessa rua aqui, né? Quando eu cheguei aqui, inclusive, era muito pior do que está aqui, como o rapaz falou, né? Há 5 meses eles vieram, fizeram esse trabalho. Uma maquiagem. E olha como tá tudo de novo, né? E o feio mesmo é quando chove, a situação da gente, como a gente fica aqui quando chove. Como ele acabou de citar, as crianças, olha o bueiro ali, é perigoso até de deixar. Quero falar que quando chove aqui, a gente precisa andar de canoa, tá? Porque não tem condições de a gente atravessar a rua. A gente sabe que a Prefeitura de Manaus tem trabalhado, tem feito muitos serviços aí pelos bairros, né? Estão fazendo uma espécie de mutirão. E ontem, você vai ver nas imagens, no momento em que eu conversava com o prefeito Arthur Neto, lá no centro da cidade, e ele falava pra gente que o bairro Novo Aleixo vai receber sim, né? Vai receber os serviços aqui dentro. Aliás, já estavam iniciando. É claro que os moradores aqui, as famílias estão nessa expectativa. A gente espera que aqui realmente a rua Agave com a Lírio de Lima também sejam aí beneficiadas. Fica aí com a palavra a Prefeitura de Manaus, Distrito de Obras, aqui da Zona Norte de Manaus. O bairro, repito, né, a comunidade é Comunidade Parque das Garças, o bairro é Novo Aleixo. E portanto, vai mesmo. Os moradores, é claro, que estão impacientes, porque não é fácil, né? A gente viver numa situação como essa, acordar e agora tá chovendo, não é?
Olha aí, a gente fica feliz porque está chovendo, mas a gente sabe também que algumas áreas já estão sofrendo, não é? Porque a chuva caiu fortemente e algumas áreas, como por exemplo o Crespo ali, o Beco São Paulo, 7 casas sentiram o peso da chuva, viu? E olha, gente, a gente tem que falar aí com relação ao Parque das Garças, não é? Nós estivemos lá no Novo Aleixo realizando uma audiência pública e por isso, claro, que o prefeito até falou na reportagem do Gerson Guerra a respeito da infraestrutura que vai chegar, tanto aí no Parque das Garças, que são 6, 7 ruas que estão enfrentando problemas como esse aí, que nós estamos mostrando. Novo Aleixo também algumas ruas e Águas Claras. Portanto, essas áreas elas vão receber, nós estamos inclusive acompanhando, porque essa audiência aconteceu há pouco tempo, já vendo o sofrimento dessas pessoas que pagam IPTU, né? E por isso, claro, que merecem aí contar com toda a infraestrutura da localidade. A gente sabe que essas áreas vieram de loteamentos, né, de imobiliárias, e que muitas acabam deixando para lá a questão da infraestrutura. Vendem o lote, mas na hora da infraestrutura deixam para a Prefeitura de Manaus ou para o governo do estado, né? Foi o que aconteceu aí nessa área aí do Parque das Garças, do Novo Aleixo também. As imobiliárias, elas venderam os lotes e aí deixaram a Deus dará. E graças a Deus a Prefeitura, o governo do estado estão fazendo aí esse papel para enxergar, trazer a infraestrutura tão esperada, né, tão almejada e que todo mundo merece pisar no bom asfalto. Então, aos moradores, contem sempre aqui com o Câmera 13. Estamos aqui para cobrar. Quero agradecer também a todas as comunidades que estão entrando em contato com o Câmera 13. Mas são muitas áreas, muitos bairros, é por isso que eu peço um pouquinho de paciência, porque as nossas equipes de reportagem estão indo em várias áreas, não é? Mas você que ainda não foi atendido, será? Tá certo? Em breve. 12 horas agora na cidade de Manaus, daqui a pouquinho tem ele aqui conosco, Dr. Sidney Chalub, no nosso quadro Alô, Doutor. Vamos falar hoje, não é? Sobre um mês tão importante. A gente saiu do Outubro Rosa, não é? Que era um mês dedicado, voltado aí à saúde da mulher. E agora o alerta permanece, mas para os homens. É verdade, aí o Novembro Azul. E ele vai falar hoje sobre a saúde dos homens. Bacana, hein? Participe, viu? Olha, a gente faz um breve intervalo comercial, 12 horas e 3 minutinhos, mas não saia daí, porque o Câmera 13 volta com um tema super importante para os homens que nós amamos, né? Nossa, Novembro Azul, vamos falar sobre a saúde de todos os homens. Para você que tem dúvida, para você que quer saber aí, não é, como cuidar melhor do seu companheiro, do seu noivo, do seu marido, do seu namorado. Pois é, manda agora a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Dr. Sidney Chalub já chegou. Já de volta com o programa Câmera 13 e agora já no nosso quadro Alô, Doutor. E ele já está aqui conosco, Dr. Sidney Chalub. Tudo bem, Dr. Sidney? Tudo bom. É uma satisfação estar aqui, falando do nosso mês dos homens. Nós temos que tomar consciência, porque não só próstata, mas uma série de doenças que acometem o homem. E eu queria deixar de alerta, é o seguinte: o homem, ele é muito negligente com a sua saúde, Socorro. Ele não busca o médico. Então ele tem um mal-estar, ele toma um remedinho, ele tem medo de procurar o médico. Uma das coisas que eu mais ouço é o seguinte: eu não vou ao médico porque ele vai encontrar alguma coisa em mim. Então, esse mês é para conscientizar a nossa população em relação a isso. Bom, olha, a gente saiu do Outubro Rosa, né, dedicado aí para as mulheres cuidarem da saúde, mas agora entramos no dia 1º de novembro, no Novembro Azul, né? Portanto, esse mês é dedicado, como bem colocou aqui o Dr. Sidney Chalub. Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos homens. A importância de ter uma mulher também, né, Dr. Sidney, que cobre. Vamos lá, maridão, levar os filhos, também o irmão. Gente, é tão importante, porque você sabia que 69 mil diagnósticos de câncer de próstata
aqui no nosso estado, viu? São diagnosticados. No país. Então, é o Brasil aí se despontando. Esse é um índice, de fato, alto, né? E que precisa da nossa atenção. O doutor Sidney Chalub, meu querido, o que o senhor poderia, nesse momento, dizer para o homem que nos acompanha, esse homem que sempre deixa um pouquinho a sua saúde para depois, cobra muito das mulheres, mas deixa a sua saúde para depois, para que ele possa se conscientizar mais, se tratar mais e saber que a sua vida é tão importante, né? Eu quero começar com 2 pontos fundamentais. Primeiro, câncer de próstata tem cura. Essa é uma ideia que a gente tem que trazer, e a cura está diretamente relacionada com o diagnóstico precoce. E a segunda coisa é o seguinte, que quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata não tem sintoma. Então, ele é como se fosse um machado. Assim como vocês, mulheres, são conscientes que tem que ir no ginecologista anualmente, fazer o exame de colo de útero, fazer o exame da mama, o homem, a partir dos 45 anos, tem por obrigação ir ao urologista e fazer 2 exames que são fundamentais. Um é a dosagem de um exame de sangue chamado PSA, que é um antígeno prostático específico, e outro, o toque retal. Por que precisa dos 2? Porque, às vezes, metade dos cânceres na fase inicial, ele está com PSA normal. E, às vezes, o toque retal você não consegue identificar. Aí a pergunta, são esses exames que vão fazer o diagnóstico? Resposta, não. Porque uma vez com suspeita de PSA elevado ou de toque retal alterado, nós indicamos uma biópsia. E a biópsia é que vai fazer o diagnóstico definitivo. Agora, doutor Sidney, olha aí, o Rafael da Cachoeirinha, ele faz uma pergunta. Ele diz que quando ele vai ao banheiro, ele sente muitas dores para urinar. O que ele deve fazer? Ele só tem 32 anos. Ele disse que a sua mãe fala que ele está com infecção urinária, mas não fez ainda nenhum tipo de exame. Mas ele está preocupado e, por isso, acabou se afastando do médico. É justamente o contrário, Rafael. Assim, uma das queixas urinárias que você tem, que a gente chama de disúria, dor a urinar, pode ser infecção urinária, mas pode ser também uma inflamação da próstata. A próstata não tem só o câncer, ela pode ter uma inflamação. Então, o que a gente recomenda? Faça justamente ao contrário. Procure o médico, faça um exame de urina, procure uma avaliação, porque nessa sua faixa etária, na medicina nunca nem sempre, mas a incidência de câncer de próstata com 35 anos é extremamente rara. O que a gente tem na maioria das vezes... Nessa faixa etária? De 35 anos é baixo. É de 35 anos. Agora, o que nós temos, assim, na grande maioria das vezes, são inflamações prostáticas em decorrência de processo infeccioso. Certo. E a infecção é um fator importante, não só da urina, mas a próstata também pode sofrer uma infecção, que a gente conhece como prostatite, e que tem que ser tratado especificamente por um médico especialista. Não adianta se automedicar, por favor. Olha, é importante que se diga, né, doutor Sidney, que todo homem tem próstata, viu, gente? Vai explicar um pouquinho sobre a próstata do homem aqui nesse momento. Doutor Sidney, que é especialista nessa área, né, doutor Sidney? Nós trabalhamos com oncologia, eu só quero dizer que o homem já nasce com a próstata. A próstata, ela é formada na fase embrionária e ela vai crescendo com a ação do hormônio e ela fica em torno de 12 a 15 gramas, como se fosse o tamanho de uma noz. Qual é o grande problema da próstata? A próstata, ela se localiza embaixo da uretra, que é aqui que a gente pode ver nessa imagem. Aí nós estamos vendo, já é uma cirurgia de próstata, né? Mostrando que ela fica entre a bexiga e o pênis, ela tem numa porção posterior, e ela, se crescer, ela pode causar uma obstrução da uretra. E eu quero lembrar que muitas das doenças da próstata são hipertrofia. Aqui, ó, aí a próstata, se ela crescer, como ela está fazendo aí, ela obstrui o canal da urina. Então, aí, às vezes, você faz um tratamento com uma cirurgia endoscópica, que você tira uma parte dessa próstata para que o canal fique livre. Isso é uma doença benigna, muito comum nos homens a partir dos 50 anos, porque a próstata tende a aumentar com a idade. Ela aumenta paulatinamente ao longo da vida
e ela pode comprimir esse canal da uretra e precisa fazer esse procedimento, que é feito através do canal da urina. Você não faz uma cirurgia de barriga aberta, você vai pelo canalzinho da urina e você, vamos dizer, como se você estivesse cavando aquilo ali, tirando aquela próstata que está causando obstrução do canal e a pessoa consegue urinar. Então, uma das queixas muito comum, e eu queria falar para os homens acima dos 50 anos, é que ele diminui o jato urinário. Então, se ele urinava com 1 metro de distância, ele vai observar que isso vai diminuindo. A gente brinca que ele começa até a fazer xixi nos pés. Olha, doutor, inclusive tem uma pergunta assim, que é do Ronaldo, de Itacoatiara. Ele diz que durante a noite ele vai 6, 7 vezes fazer xixi. Né? O que fazer? Isso é preocupante? É sinal de problema na próstata? Um abraço para Itacoatiara, mas, Ronaldo, é fundamental. Essas vezes que você começa a levantar mais à noite, indica que você tem que observar também a quantidade de urina, porque você levanta várias vezes, mas urina pouco. Sim. É um sinal de alerta, procure o médico, porque através do exame do toque retal, ele vai ir do ultrassom, nós vamos identificar o tamanho dessa próstata. Então, é feito o toque retal a nível de consultório, você consegue... Por que faz o toque retal? Essa é uma grande pergunta. Por quê? Porque a próstata fica colada na parte anterior do reto. Então, você consegue, através da imagem, a gente consegue ver muito bem, que, olha, o reto está na parte da frente e que você... Quando faz o toque, você consegue sentir onde está a próstata, você consegue sentir a sensibilidade, a consistência e se tem alguma alteração. Esse, por exemplo, é um toque suspeito. A partir daí, você vai indicar uma biópsia. Essa situação já é uma situação mais grave, que mostrou um câncer de próstata que cresceu muito e obstrui. É o que a gente não quer. Porque quando ele começa a dar sintoma, a doença já está muito avançada e ela já tem um crescimento muito grande que a gente perde a oportunidade de cirurgia. E aí as sequelas do tratamento serão muito maiores. E olha, gente, cuidado com o preconceito, hein? Porque o preconceito pode causar doença. E a gente sabe que ainda, em pleno século XXI, ainda tem muita gente aí que tem preconceito, né? Mas o doutor Sidney Chalub daqui a pouquinho vai responder também ao Claudinei da Cidade Nova. O Claudinei diz, doutor Sidney, que ele acredita, que dizer sempre assim no achismo, né, doutor Sidney, sem procurar um médico de fato para fazer o diagnóstico, o exame. Ele diz que ele acredita que ele está hoje com uma próstata aumentada. Então ele quer saber mais sobre isso, tá? Mas daqui a pouquinho, tá, Claudinei? Após o intervalo comercial. De volta, e olha, muitas perguntas estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, nosso Facebook. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo o Câmera 13, programa da nossa gente há 14 anos ao lado do nosso povo. Fiz uma perguntinha já aqui do Claudinei, mas também tem a pergunta da Andressa, a Andressa aí do Iranduba. Ela disse, doutor Sidney, que o marido dela tem 55 anos, mas ele não vai ao médico e agora, quando faz xixi, sangra um pouquinho. Olha aí. E aí? A resposta agora é sua. Vamos começar com o Claudinei. Né? Claudinei, como é que você acha que está com a próstata aumentada? Quando você tem algum problema para urinar. O primeiro sintoma que eu falei é a diminuição da força do jato urinário. Certo. Você tem aquele jato mais distante, você não consegue fazer, e você faz muita força. E isso vai levar a uma série de consequências no seu organismo. Então, procurar um médico, porque na fase inicial desse aumento da próstata se trata com remédio. E eu quero dizer uma coisa, 70% das próstatas aumentadas são benignas. É uma hipertrofia prostática benigna, que se trata com remédio ou com cirurgia através do canal uretral, que eu estou mostrando aí, ó. Através do pênis, você introduz um aparelhinho que esse canal ficou fechado porque a próstata cresceu. Então você vai, coloca um cistoscópio, que a gente chama, e ele vai como se fosse fazendo uma tunelização. Ele cauteriza e raspa isso aí. A partir do momento que ele raspa, ele tira a parte da próstata que obstrui, porque a próstata vai continuar. Então não interfere em nada na função da próstata, que é ajudar na produção do sêmen. O que a gente faz? É uma tunelização através da endoscópio, que a gente chama através da uretra, e a pessoa vai para casa no dia seguinte.
e volta às suas atividades em uma semana. Simples. É um procedimento relativamente simples quando feito por médicos especialistas e em uma fase inicial. Já em relação à pergunta da Andresa, lá de Iranduba, é o seguinte, tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, você tem que trabalhar a cabeça, porque essa história de preconceito, de não procurar um médico, essa história do preconceito do homem, das brincadeiras, chacota que se faz em relação ao toque retal, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, não interfere com a masculinidade de ninguém, não interfere nada na sua vida, e tem mais, se você fizer o diagnóstico precoce, o tratamento, ele vai te levar a uma vida normal. E hoje, esse tratamento ele é feito através de cirurgia minimamente invasiva, até com utilização de robô. Certo. E o que acontece? Eliminou sangue, diz que tem alguma coisa muito alterada. Sangue não é normal você eliminar pela uretra, chama hematúria. E nós temos dois tipos. Nós temos a hematúria microscópica e essa hematúria macroscópica, que é que ele consegue ver no exame de urina. Então vai no médico, o médico vai fazer o toque retal, como foi feito aqui, ver a consistência da próstata, não deixar essa próstata crescer como está aqui, que aí às vezes ela invade o reto e começa a ter até dificuldade de evacuação. Então, gente, buscou o diagnóstico precoce, câncer de próstata, tem cura, tem tratamento e com o mínimo sequela possível. Então, isso que doutor Sidney, eu fiquei muito curiosa. O senhor falou agora da próstata aumentada. O que dizer então que o homem, o próprio homem, ele consegue sentir quando a próstata está aumentando? Ele consegue sentir já os sintomas da dificuldade urinária. Mas se ele vai ao seu médico regularmente, faz ultrassom, no ultrassom você pesa a próstata, você vê o tamanho da próstata e aí você consegue iniciar um tratamento específico, porque a próstata ela cresce por conta de ações hormonais. Agora, o que o homem vai sentir? Primeiro, ele começa a fazer muita força para urinar. Segundo, aquele telespectador que diz que levanta várias vezes à noite. Sim. Ele levanta várias vezes à noite, mas ele não consegue fazer um xixi longo. Ele faz um xixi pouquinho, porque a bexiga tem que estar uma certa quantidade de líquido para que ele tenha uma pressão para urinar. Isso independe dele tomar ou não muito líquido? Não, independe dele tomar ou não muito líquido. Ele perde a força, porque ele tem uma obstrução mecânica para a eliminação da urina. E a outra coisa que a gente chama muita atenção é a força desse jato urinário. Estou batendo muito nisso, porque é uma forma do homem perceber. É uma forma dele perceber. Ele já começa a fazer mais força e a urina dele ele fica mais curta, mais próximo do pé. A gente diz assim, quanto mais próximo do pé, maior a próstata. Olha só, já o doutor Sidney vai falar também sobre alimentação, atividade física, né? Outras atividades também, né, doutor Sidney, que pode ajudar ou prejudicar, não sei, né? O cara que faz exercícios físicos, não é? Os rapazes aí, jovens, que dizem assim, nossa, eu preciso ter um corpo sarado, né? Atividade sexual, tudo isso pode ser prejudicado quando o homem, de fato, não cuida da sua saúde? Olha, a prevenção da próstata passa por uma atividade física adequada, moderada, com uma dieta saudável e, principalmente, não fumar. Porque o cigarro, ele não só está relacionado com câncer, que a gente fala de pulmão, mas até câncer de bexiga e do trato urinário. Então, o grande veneno é o cigarro. A atividade física não tem nada a ver, mas o que acontece? Uma das dúvidas que a gente vê muito no dia a dia no consultório é o seguinte, doutor, atividade sexual aumenta o risco de câncer de próstata ou não? A resposta, não tem relação alguma. Tanto a gente observa pacientes que têm uma vida sexualmente ativa, vai ter doença da próstata, como pessoas, até vou dar um exemplo, dos celibatados, padres, eles também têm o mesmo risco da população normal de ter desenvolvimento de doença prostática. Agora, aquela pessoa que é promíscua e que tem infecção de repetição urinária, ela pode ter também uma infecção bacteriana da próstata. É uma prostatite. Então, essa próstata fica mais endurecida. Esse endurecimento pode levar a alguma alteração, mas não relacionado diretamente com o câncer. E o homem que tem muitas parceiras, hein, doutor Sidney? Tem mais probabilidade? Ele tem mais probabilidade de ter esse quadro de infecção. Então, tem que ter muito cuidado com prevenção, até porque algumas doenças, como HPV, por exemplo, no homem, ele é assintomático e ele vai ter a proliferação de algumas doenças e pode haver uma inflamação
dessa próstata. Eu falei o HPV, mas existe clamídia, existe a flora vaginal feminina, que ela tem uma série de bactérias e fungos, e que no homem ele é assintomático. E ele pode vir causar um processo crônico de inflamação da próstata e dar Doutor problema. Sidney, olha, tem uma pergunta aqui, é da dona Miriam. Ela é de Quari, ela diz o seguinte: meu marido não está dando o quê? Opa, vamos pular essa parte. Ele diz que a culpa é minha. Eu digo que a culpa é dele, porque ele não se cuida. Eu vou sempre ao médico. E aí, doutor Sidney, o que dizer aí, hein, para a dona Miriam? Dona Miriam, existe. Isso aí que a senhora está falando é uma coisa. Ao longo do ano, a mulher, ela tem a menopausa. E que é um negócio brusco. O homem, ele também tem uma diminuição dos hormônios, que nós chamamos de andropausa. Essa andropausa é uma paralisação da diminuição dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona. E essa testosterona precisa ser reposto, ele precisa ser tratado. Então, a andropausa é uma coisa fisiológica nos homens a partir dos 60 anos que precisam acompanhamento médico. A senhora tem razão. Ele tem que buscar o médico, porque... Que diz então que a andropausa, ela inibe o desejo sexual, é isso? O desejo, e com o passar do tempo, o homem perde a potência. Não, mas vamos explicar melhor, mas inibe de qualquer forma com qualquer outra mulher também, não, é isso? Inibe com qualquer outra mulher. Mas não é porque só é o de casa não, né? O ato sexual, ele é cabeça, mais cabeça do que corpo. Mas existem algumas doenças que com a idade dificultam a ereção por conta de que... Do ato sexual. O ato sexual. E o pênis, para ficar ereto, ele tem que encher de sangue. Se você tiver alguma doença que obstrua essa quantidade de sangue, você vai ter essa dificuldade de ereção. É uma coisa muito comum nas pessoas acima dos 60 anos, que ela perde força na sua atividade física e na sua atividade sexual. E aí procura um especialista que vai fazer tratamento. Hoje existe drogas, existe terapia, então existe uma série de coisas que se usa. Muito cuidado com a utilização de drogas para aumentar ou para estimular a ereção, principalmente cardiopatas, porque pessoas que têm problemas cardíacos já têm N relatos que as pessoas têm até infarto por conta dessa droga em uso indiscriminado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Certo. Agora, doutor Sidney, tem uma pessoa que está dizendo aqui, ele é, na verdade, de Urucará, ele não quer se identificar, mas ele disse que quando ele vai ao banheiro, ele faz xixi e logo depois sai um líquido estranho, amarelado, uma samoura. Ele está preocupado. E como é muito difícil, de fato, ir até um médico que possa diagnosticar alguma coisa, ele quer saber o que ele pode fazer. E ao médico. E ao médico? Não tem jeito. Não tem jeito, porque qualquer coisa que sai anormal do seu organismo, não adianta se automedicar, principalmente fazer... Olha, o médico, você vai em qualquer médico, um clínico, ele vai te examinar, ele vai pedir um exame de urina, que é um exame básico da rotina, e qualquer médico está autorizado a fazer um toque retal, porque na faculdade nós ensinamos os alunos como fazer o diagnóstico dessa doença. Então, aproveitar esse mês do Novembro Azul, em que todo médico tem que estimular o paciente a fazer isso, e todo paciente tem que estimular isso com o seu médico. Com certeza. E a mulherada também estimular, né, os homens que ela ama tanto lá, a fazer o exame, tá certo? Mas, doutor Sidney, já a gente encerra o quadro, né? Deixa eu mostrar para você que está em casa a foto do Bruno. Ele que está desaparecido é o Gabriel. O primeiro é o Gabriel, Bruno Gabriel Souza. Ele está desaparecido desde o dia 25 de outubro. Olha, gente, a família do Bruno Gabriel está desesperada. Portanto, se você tem alguma informação, tá aí os números, você pode ligar 9145-5400, tá certo? E aí a família que nesse momento nos acompanha, né, já foi para tudo que é lugar e até agora não teve nenhuma informação do Bruno Gabriel Souza, esse rapaz que só tem 21 anos e está desaparecido. Então, se você pode ajudar, se você tem informações a respeito deste jovem, por favor, entre em contato aí com estes números que estão aparecendo na sua tela, tá certo assim? Doutor Sidney Chalub, meu querido amigo, muito obrigada. Olha, gente, aqui desejar também, não é, que os homens possam se cuidar mesmo, é um mês de alerta.
mas você não pode deixar para o mês seguinte, não faça agora o seu exame, né, doutor Sidney? Os médicos também fazem. Com certeza, todos nós temos que dar exemplo, então a gente procura, porque saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, se você não dá o exemplo, fazendo atividade física, uma dieta saudável, uma qualidade de vida saudável, não adianta nada você trabalhar com seus pacientes. Até porque para tratar da saúde dos outros precisa ter a sua garantida, né? Doutor Sidney, meu querido amigo, até terça-feira que vem a gente se vê, tá certo? Terça-feira estamos aí e eu quero estimular, vamos falar sobre pesquisas de câncer no Amazonas. Então tá aí, ó, bacana. Mas olha, a gente vai acompanhar agora a entrega que o governo fez de novos equipamentos de combate de incêndio florestal para o Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que esse período, assim, temperatura alta, nossa, o clima intenso, muita gente está sofrendo com toda essa fumaça. Que bom que está chovendo, né? A gente acompanha agora com Gerson Guerra. O governo do estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, fez a entrega de 1.112 novos equipamentos de combate a incêndio florestal ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, para reforçar o poder de resposta do órgão frente às queimadas. A entrega aconteceu na sede da corporação. Os equipamentos foram adquiridos por meio de um destaque orçamentário no valor de 290 mil, concedido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, para a ação de controle de fogo nos 12 municípios em situação de emergência. Entre os equipamentos estão abafadores, mochilas costais com bombas d'água e itens de proteção individual. São materiais indispensáveis para a atuação dos militares e que vão ampliar a força operacional neste período. Doutor Coronel, de que maneira serão distribuídos esses equipamentos? Na realidade, essa ação da Defesa Civil e dos órgãos ambientais, repassando esses materiais para o Corpo de Bombeiros, para serem usados no combate aos incêndios em vegetação, né, as queimadas, né, propriamente dita, que serão distribuídas aí também para os 12 municípios que foram abrangidos pelo decreto de emergência do governo do estado e que auxiliarão o bombeiro e as brigadas municipais a combater os focos de queimada que assolam a região metropolitana e que trazem grandes transtornos, como por exemplo a fumaça que se aloja, né, que ficou alojada no nosso estado, e principalmente nesses municípios. O secretário também falou sobre a Operação Céu Limpo. A Operação Céu Limpo, eu acredito que ela já atingiu o objetivo dela, né? O Corpo de Bombeiros, juntamente com os órgãos ambientais e as defesas civis e as brigadas municipais dos municípios afetados, já conseguiram reduzir mais de 50% os focos de queimada na região, né? Isso já é notório, já está os registros esses oficiais através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra a diminuição em mais de 50% dos focos de queimadas nessa área da região metropolitana e do estado do Amazonas. É todo um aparato para que dê um resultado satisfatório e a gente tem esse Céu Limpo 2015. Nos primeiros 27 dias de setembro, o número de focos de incêndio no Amazonas chegou a 5.480. Com a atuação integrada do grupo de trabalho, esse número caiu para 2.392 no mesmo período de outubro, uma redução de 56% dos focos. Bacana, hein, gente? Eles merecem, viu? São homens muito guerreiros, né? São heróis. Olha, agora 12 horas e 33 minutos na cidade de Manaus e a gente se despede aqui, mas já convidando para que você acompanhe toda a programação da nossa Band Amazonas, porque toda ela é feita com muito carinho só para você, ok? A gente se vê amanhã aqui nesse mesmo Band canal, nesse mesmo Band horário. Fiquem todos com Deus e até lá.